Avaliação de português, no dia 27, quinta-feira que vem, do 9, não, do 8. Conteúdos. Manuela, liga a câmera. Conteúdos. Manifestações artísticas. É o que nós vamos começar a ver hoje, tá? Manifestações artísticas é o capítulo 7. Está no capítulo 7. E de gramática, vozes verbais, que está no capítulo 6. E pronome relativo, precedido ou não de preposição. Também está no capítulo 6. Ok? Câmeras, Manuela, Thiago, João Gabriel. Esse aqui é o conteúdo da avaliação. Vozes verbais e pronomes relativos tem no caderno. No livro está bem mais sucinto. Presta atenção no pronome relativo no caderno, porque está mais detalhado e tem mais informações. Tá? Sugiro que vocês estudem pelo caderno pronomes relativos. E as manifestações artísticas? Tá, Isaac, ok. E as manifestações artísticas nós vamos estudar hoje. Então, eu vou encerrar hoje o conteúdo de vozes verbais e pronomes relativos com esse exercício. Hoje e terça nós vamos ficar por conta das manifestações artísticas, tá? É só a primeira parte. Se vocês observarem no livro, tem manifestações artísticas 1 e manifestações artísticas 2. É só a 1 que vai cair na prova. Tá bom? É só o que está no capítulo 7. Depois o outro é no capítulo 8, então anotem, por favor. Posso sair do conteúdo? Vamos lá para o livro. Maria Lúcia. Ai, página 21, né? Oi. Eu entrei no computador que é melhor de ver a aula. Aí eu vou ficar com o celular também. Tá. Vou ligar a câmera. Tá bom. Combinado. Blacklist. Bernardo, Leonardo, Laura, Manuela. Maria Lúcia, eu desliguei agora rapidinho porque meu irmão vai pegar um negócio aqui atrás de mim, aí tem que... É pra ele não aparecer e tal. Ele vai trocar de roupa. Matheus, Tiago, estão na blacklist do dia. Pessoal, eu pedi para que vocês fizessem. Vou anotar aqui agora os que fizeram. Para mostrar pela própria câmera, tá? Hoje é dia 20. Página 30 e 31, restante, né? Trinta e 31. Isso. Deixa eu só interromper aqui, que aí eu vejo melhor. Alexandre fez? Pessoal, deixem as câmeras ligadas, por favor. Pessoal, acho que você não pediu para fazer. Não pediu mesmo, não. Pedi, gente, para terminar de fazer. É porque eu voltei naquela última. Não. Eu deixei no grupo. Você falou que você ia terminar nessa aula.
Então tá. Eu já deixei no grupo. Vou até conferir no grupo. Tenho quase certeza que eu deixei no grupo. Quase certeza? Não tenho certeza. Quais números? O restante. 12 ou 15. Então, vamos fazer a 12, página 30. Certo? Vamos lá, então. Leia o texto a seguir. Vai, Breno, lê o texto para nós. A China detonou uma bomba e pouca gente percebeu o estrago que ela causou. Assim que abriu as portas para as multinacionais oferecendo mão de obra e custos muito baratos, o país enfraqueceu as relações de trabalho no mundo. Em uma recente análise, a revista inglesa The Economist mostra que a entrada da China, da Índia e da ex-União Soviética na economia mundial dobrou a força de trabalho. Com isso, o poder de barganha de sindicatos do mundo inteiro teria se esfacelado. Provavelmente por isso, diz a revista, salários e benefícios tenham crescido apenas 11% desde 2001 nas empresas privadas dos Estados Unidos, ante 17% nos 5 anos anteriores. Então, vamos lá. Questão 12, vai, Eduardo. Redige duas novas versões desse trecho, adotando a voz passiva, com a agente da passiva expresso em todo o trecho. Então, vamos lá. Primeira, tem que ser duas versões, né? Com a agente da passiva expressa em todo o texto. Nós estávamos até marcando essa aqui. Vamos. Em uma recente análise, a revista inglesa The Economist mostra... Lembra que quem é o agente da passiva? Vamos lá, para a prova. Na voz ativa, o sujeito é agente. Na voz passiva, esse sujeito agente passa a ser o agente da passiva. Então, eu tenho que achar o sujeito para transformá-lo em agente da passiva, porque tem que ter agente da passiva. Então, vamos lá. Primeira situação. O que eu tenho que fazer aqui? Achar o verbo. Letícia, liga a câmera e vamos lá. Acha os verbos para mim. Se eu ligar o áudio, eu tenho que desligar a câmera. Fica travando muito. Ah, então fala, depois você inverte. Liga o áudio para você achar os verbos, depois você troca. Tá. Os verbos? Por favor, nessa frase aqui da 12. Mostra e dobrou? Mostra e dobrou. Rodrigo, sujeito do verbo mostra. Quem mostra? The Economist. A revista inglesa The Economist. Gabriela, sujeito do verbo dobrou. A entrada da China, da Índia e da ex-União Soviética na economia mundial. Isso. Agora nós vamos ter que transformar essas duas situações. O verbo mostrar, transformando para a voz passiva, colocando como agente da passiva a revista inglesa, e o verbo dobrar, colocando como agente da passiva a entrada da China, da Índia, da União Soviética na economia mundial. Como que vai ficar então? Vou fazer o primeiro aqui. Senão não vai caber. Em uma recente análise, eu tenho que transformar a frase. Força de trabalho. Hã?
A força de trabalho foi dobrada? Mas você já está passando para a segunda, vamos começar na primeira. Ah, tá. Aqui, olha só, Eduardo, eu não tenho o que que mostra. Então, eu posso colocar é mostrado por quem? Quem que é o agente da passiva desse verbo, é mostrado? O sujeito se transforma em agente da passiva. O sujeito é a revista inglesa The Economist. Transforma Pela ele em revista agente da inglesa The passiva. Economist. Pela revista inglesa The Economist. É para tirar uma de recente análise? Não, aqui ela, ó, em uma recente análise. Ah, eu que esqueci. Tá. The Economist mostra o quê? Que agora vem a sua ideia, Eduardo. A força de trabalho foi dobrada. Por quem? Pela entrada da China, da Índia e da ex-União Soviética na economia mundial. Uhum. Não é para atalhar a resposta, tá? Porque não, essa não tem jeito de atalhar, não. Nossa. A economia mundial. Então, pronto, nós fizemos. Com o agente da passiva expresso em todo o texto. Só pegar o sujeito e transformá-lo em agente da passiva na voz passiva. Vamos lá, letra B. Vai, Natália. Empregando o pronome passivador somente na passagem. Em uma recente análise, a revista inglesa The Economist mostra. Onde que eu vou colocar o pronome passivador? Junto com o verbo. O verbo é mostra. Aí coloca mostra-se. Uhum. Mostra-se que a entrada da China, tá. Que no outro verbo não é para mudar, né? Então só esse trechinho.
Posso apagar essas respostas para eu subir para 13? Sim. Espera um pouco, eu tô terminando de copiar. Então vamos lá. Vou apagar, tá? Na letra A, o adotou-se também vai. O adotou também vai ser adotou-se? Na letra A ou na B? Não, a força de trabalho foi dobrada, né? Na A. Na B, o dobrou continua. Ah, tá. Só no primeiro verbo mesmo. Vamos lá, número 13. Liguem as câmeras, Leonardo, Bernardo, Diogo, Matheus. Laura, 13. No Brasil colonial, o indissolúvel vínculo do matrimônio, tal como ele era concedido pela Igreja Católica, nem sempre terminava com a morte natural de um dos cônjuges. A crise do casamento assumia várias formas: a clausura das mulheres enquanto os maridos continuavam suas vidas, a separação ou anulação do matrimônio decretados pela Igreja, a transgressão pela bigamia, ou mesmo pelo assassínio cônjuge. Vamos lá, letra A, Leonardo. No texto, que ideia é sintetizada pela palavra crise. Então vamos lá. Qual ideia? Nós temos que ler o texto e entender. No Brasil colonial, eu ainda não estou falando em crise. O indissolúvel vínculo do matrimônio. Peraí. Tal como era concebido na Igreja Católica, nem sempre terminava com a morte natural de um dos cônjuges. A crise do casamento assumia várias formas. A cláusula das mulheres enquanto os maridos continuavam suas vidas, a separação ou anulação do matrimônio decretado pela Igreja. Quando eu falo a palavra crise, quer dizer o que dentro do texto? Quais eram as crises do casamento? Problemas. Hã? Problemas. Quais os problemas? Exatamente. Crise refere-se a... O que está sendo explícito aí no texto? A cláusula das Vamos mulheres. colocar os problemas que você colocou, mas quais tipos de problema? A cláusula das mulheres, quando os maridos continuavam suas vidas, separação, anulação do matrimônio, transgressão pela bigamia, o mesmo assassinato. Exatamente. Então, nós podemos também colocar a questão assim, ó, crise refere-se a problemas que indissolúvel vínculo do matrimônio.
Então, tudo que queria dissolver o matrimônio, tudo que se desfazia o matrimônio, era considerado uma crise. Então, refere-se a problemas que levavam ao fim do matrimônio. Tudo isso era considerado crise. Já que a igreja, né, como se diz aqui no começo, no Brasil colonial, a igreja católica pregava o indissolúvel matrimônio. Vamos lá? Letra B, Isabela. A Isabela não está. Rodrigo já foi. William. Oi. A B, por favor. Reescreva a oração tal como ele era concebido pela Igreja Católica, empregando a vozativa e fazendo as adaptações necessárias. Então vamos lá, o tal como. A oração está aqui, ó. Tal como ele era concebido pela Igreja Católica. Quem que é o agente da passiva? Nessa frase que eu destaquei, tal como ele era concebido pela Igreja Católica. Quem que é o agente da passiva? Igreja Católica. A Igreja Católica, então, vai virar sujeito. Como que vai ficar a frase? A Igreja Católica. O verbo era concebido. Tira o verbo ser, vai ficar? Concebia. Exato. Concebia. Depois era o restante, né? Tem que inverter tudo. Podia ficar tal como a Igreja Católica o concebia? Sim. Ou concebia como um vínculo do matrimônio, né? Aí é porque precisava da referência toda. Eu só mudei a parte do verbo. Questão 14. Texto para 14 e 15. Vamos lá. Manuela, começa a leitura do texto, por favor. Gente, deixa eu só conferir aqui a chamada. A Anitta entrou? Não. Gabriele. Nossa, a Gabriele não tá podendo ter falta mais, não. Gabriele tá passando mal. Tá? Uhum. Só as duas. Vamos lá? Manuela, começa a leitura, por favor. Professora, você não consegui ver a doce da B. O que é a resposta? A 12 da B? Você vai colocar assim, ó. Em uma recente análise, a revista inglesa The Economist mostra-se hífen si. Vai, Manu. Ceará tenta tirar de Pernambuco o título de pai do forró. Pernambuco e Ceará sempre dividiram o título de precursor do ritmo, que ficou conhecido popularmente como forró. O pernambucano de Exu, Luiz Gonzaga, e o cearense de Iguatu, Humberto Teixeira, foram autores de músicas que descreviam tanto a seca e a fome da região, quanto as belezas do sertão nordestino. O clássico Asa Branca, de autoria dos dois, representa bem isso. Agora, músicos cearenses atribuem esse pioneirismo a outros artistas. Continuar? Vai, João Gabriel, segundo parágrafo.
João Gabriel? Então vai, Bernardo. O primeiro. O primeiro registro fonográfico de um forró teria sido feito por um violeiro. Em outubro de 1937, Xerém gravou o Forró na Roça. Apesar de ser cearense, essa foi a única canção do estilo gravada pelo cantor. Xerém partiu adolescente para Minas Gerais, formou dupla caipira e virou cantor de moda de viola. Tiago? O diretor? Diretor do Memorial Luiz Gonzaga, de Recife, Mauro Alencar, ouviu pela primeira vez a música Forró na Roça, a pedido da reportagem do IG. Para ele, a canção só tem forró no título. Isso não é forró nem baião. É música mineira. Lembra o calango. Ritmo mineiro dos bons, ironiza. Gabriel? O estilo musical que se convencionou chamar forró sequer é considerado um gênero por muitos músicos. Segundo Mauro Alencar, a palavra seria uma corruptela de uma expressão lusitana, forró-bodó, que quer dizer baile popular. O pesquisador explica que o ritmo que atribui o nome de forró é o bailão, criado por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Vamos lá, então. Questão 14. Vai, Sofia. Oi. 14, por favor. É para ler a questão? A pergunta. Com base no texto, responda. O pronome isso em o clássico Asa Branca, de autoria dos dois, representa bem isso. Confere a ambiguidade da frase no contexto do primeiro parágrafo. Em que consiste essa ambiguidade? Vamos achar o pronome isso lá no texto. O clássico Asa Branca, de autoria dos dois, representa bem isso. Isso o quê? Olha só. Tá lá no primeiro parágrafo, na página 30. O clássico Asa Branca, de autoria dos dois, representa bem isso. Quando a gente usa o isso, que classe de palavras que pertence a esse isso? E aí? Coisa que vocês viram lá no sexto. Pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Então, anota aí que vai te ajudar a resolvermos essa questão. É um pronome. Nossa, hoje eu estou digitando certinho, né? Pronome demonstrativo. Esse pronome demonstrativo quer dizer que ele demonstra algo que já foi dito anteriormente. Nós, então, temos que entender o que é esse isso. Demonstra isso. Isso o quê? Vamos entender pelo texto. Pernambuco e Ceará dividiram... Eu não estou lendo pelo computador, porque meu computador está com uma linha preta, está no meio da frase. Pernambuco e Ceará sempre dividiram o título de precursor do ritmo que ficou conhecido popularmente como forró. O Pernambuco de Exu, Luiz Gonzaga, e o cearense de Iguatu, Humberto Teixeira, foram autores de músicas que descreviam tanto a seca e a fome da região, quanto as belezas do sertão nordestino. O clássico Asa Branca representa bem isso. Representa isso o quê? Nessa parte que eu li agora, representa isso o quê? Músicas que descreviam tanto a seca e a fome da região quanto as belezas do sertão nordestino. Isso. Então, olha aqui. Representa bem isso. A descrição... Cadê, gente? Aqui. A descrição da seca... Ai, tá na... da região, quanto
a beleza do sertão nordestino. Só que quando eu falo em região, eu estou querendo dizer o quê? De Pernambuco e Ceará. Essa questão aqui da região, ela vai direcionar a Pernambuco e a Ceará. A pergunta é, nós já achamos o que quer dizer isso. A pergunta é, o pronome isso em o clássico de asa branca, de autoria dos dois, representa bem isso. Confere ambiguidade à frase no contexto do primeiro parágrafo. Isso é uma certeza, não é uma pergunta. Confere ambiguidade. Em que consiste essa ambiguidade? Qual questão? A questão do forró, da música, de que Asa Branca pode conferir, descrever a seca e a fome do sertão. Ah, nem o meu que não tá dando pra ver. Peraí, gente. Vou ter que chegar aqui, porque a linha preta tá me atrapalhando. Aqui, aí. Ó, Pernambuco e Ceará sempre dividiram o título de precursor